especial, o culto todo. Amém? Deixa eu trocar aqui. Minha voz vai tapar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Melhorou. Só aumenta um pouquinho. Glória a Deus. Um momento especial. Todo culto é um momento especial, mas agora é o momento da palavra. E nós estamos, desde o início do culto, vendo, ouvindo, vivendo o poder da palavra do Senhor. Amém? Então, quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler até o versículo 8. Glória a Deus. Todos? 2 Crônicas, capítulo 32. Amém. Depois dessas coisas e dessas fidelidades, veio Sinaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, que Ezequias, que Sinaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viria os reis da Síria e acharia tanta água? E ele se fortificou, edificou todos os muros quebrados até as torres, levantou outros muros para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, que fez armas e escudo em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, os irmãos. O tema dessa mensagem é o poder da palavra. Não venho trazer algo de novidade sobre o poder da palavra, além daquilo que você não saiba. Amém? Exceto aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras, não vivem, não ainda estão nos caminhos do Senhor. Assim, a eles é novidade. Mas como a palavra se renova, nessa noite nós vamos tirar lições. Nós vamos trazer para nós lições de quando, aleluia, nós obedecemos ao Senhor e a palavra do Senhor, ela se faz realmente escudo na nossa vida. Ela realmente nos defende. Amém? Então, quando você vai lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vamos rapidinho. 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e da junta e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta
diante dele, antes todas as coisas estão nua e patente aos olhos daquele que temos que tratar. Amém? Ou seja, nós estamos diante do olho do Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente, aquele que não escapa nada da tua visão, né? Tudo está debaixo do controle dele. Mas, irmãos, para a gente chegar num resultado do poder dessa palavra tão preciosa como escudo na nossa vida, não tem como a gente dar uma meditada. E hoje eu anotei muitos versículos aqui, vamos ver se eu vou conseguir falar todos eles, amém? Dentro do tempo. Mas eu creio que para nós, aleluia, vai ser mais um aprendizado com quem, aleluia, teve grandes experiências com Deus e obediência com Deus. Por quê? Porque no final você vai entender que o meio não corrompeu o rei Ezequias. Amém? Então, não é como você começa, é como você termina. E muitas das vezes a gente vê na Bíblia as pessoas começando mal e terminando bem. E muitas vezes pessoas começando bem e terminando mal. Amém? Como é o caso de Sansão e outros mais que a gente tem como referência. Não tem, irmãos, como falar só desse texto do capítulo 32, sem falar para você o antes, o porquê que o rei, ele prevaleceu, porquê que, aleluia, ele foi firme, forte, corajoso, e ele ainda ali animou a toda a nação. Porque quando você vai estudando todo o texto, lá a partir do capítulo 28, você vê que toda a nação pode ser que sempre tem as essências, né? Sempre tem um grupinho que não se corrompe. Esse grupinho que não se corrompe, eu chamo esse grupo de as 5 virgens prudentes. Aleluia, aqueles que Deus sabe que, por mais que estão aqui nesse mundo corrompido, eles estão vigiando, eles estão cumprindo a palavra, eles estão se desviando do mal. Então, no meio dessa nação, havia, sim, pessoas que estavam cumprindo, mas praticamente quase toda a nação estava corrompida. Amém? Então, nós vemos isso aqui, no capítulo 28. Quem era Acaz? Acaz era o pai de Ezequias, era o rei, amém, de Jerusalém. Então, ele não fez o que era bom diante do Senhor, o que era reto diante do Senhor. Ele foi um rei que só comparou a ele, nas atrocidades, o primeiro rei, que foi Jeroboão, o primeiro rei, que começou a governar a nação. Ele foi pior do que os outros reis que antecederam a eles, esse rei aqui, Acaz. Então, a gente vê aqui, Acaz é um ímpio e os sírios os afligem. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos do rei de Israel e demais. Disso fez imagens difundidas e a Baloim. Também queimou incenso no vale dos filhos de Amon. Queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Aqui, nesse capítulo, que eu não vou ler todo, você vai descobrir que esse rei, ele aqui, ele é declarado
toda a sua impunidade, toda a sua desobediência diante de Deus. Ele é um homem que levou a nação a pecar. Ele incentivou o povo a se desviar do caminho do Senhor, a cultuar outros deuses, a fazer imagem. E foi tão terrível que tinha uma prática de entregar seus filhos, né, ao Deus das trevas, aonde eles ali queimavam seus filhos, eles sacrificavam seus filhos do seu próprio sangue. E ele fez isso. Então, diante do Senhor, ele estava reprovado. Então, no versículo 5 diz: pelo que o Senhor Deus o entregou na mão do rei da Síria. Por causa de tudo isso que ele fez, ele trouxe como consequência o mal para a casa dele, para a vida dele. Ele cavou o seu próprio mal e também a nação também sofreu com todo esse exemplo desse rei, dessa autoridade, que em vez de trazer, aleluia, um exemplo, trazer realmente a direção de Deus, fazer aquilo que era da vontade de Deus, ele fez tudo errado. E como consequência, os sírios veio para guerrear contra eles, né? Então, ele pede ajuda também. Ele busca socorro. Aqui no versículo 16, ele busca socorro. Olha, naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir ao rei da Síria que o ajudasse. Além disso, também, os edomitas feriram a Judá e levaram presos cativos. Antes de tudo isso acontecer, essas guerras, levantaram outros povos para vir contra Israel, contra Judá, Jerusalém. E ele pede primeiro ajuda aos sírios. E eles fazem uma trapaça e não o ajudam. Com isso, ele vai juntando para a vida dele. Eu até anotei aqui, vou ver se eu leio aqui o que eu escrevi. O rei Acaz foi um rei de grande impiedade diante de Deus e levou seu povo a distanciar de Deus. Como consequência, cavou sua própria ruína. Diz a Bíblia que ele foi um rei tão cruel que se igualou a Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Mesmo assim, a sua apostasia excedeu daqueles reis ao queimar seus próprios filhos. Aqui a referência está, depois você vai lá e lê. Levítico 18, 21. Deuteronômio 12, 31. Segundas Reis, capítulo 16, do versículo 3 ao 17. Você vai ver todo o estudo a respeito dessa questão do rei Acaz. Aqui no capítulo 28, no versículo 22, diz a Bíblia: mesmo em grande angústia, em vez de se arrepender e buscar o Senhor, o rei Acaz continuou a cometer maiores atrocidades. Amém? Então, quando você vai para o capítulo 28, você vê o mal se levantando. A consequência de tudo aquilo que ele estava praticando e levando a sociedade a praticar. Conhecedor da palavra, ele não se arrependeu. E aí, diz o que aqui a palavra? Agora para nós. Observação. O que diz a palavra? Quem está limpo, se limpe mais, não é? Não é isso? Que lição é essa que nós tiramos para nós? Quando a gente vai muito lá para o Velho Testamento, você fala assim, eu vou ver só história. Mas é história que nos livra
também de cometer os mesmos erros, de também viver no mesmo caminho que aquele povo viveu e não se arrependeu. Então, aqui, a história, para o final de Ezequias, ela realmente traz um resultado que a igreja precisa se espelhar. Mas o resultado de Acaz é um resultado negativo que serve somente para a igreja se alertar. Amém? Então, como a Bíblia diz, quem está limpo se limpe mais, os dias maus está aí. A frieza está aí. Multidões indo para as portas largas, esfriando no caminho do Senhor, né? Mornando. E a oportunidade é essa. A palavra continua sendo pregada. Porque quando o rei estava nesse caminho, nessas práticas, ele tinha os profetas. Tanto é que lá para frente a gente vai perceber que quem se levantou para orar junto com Ezequias foi o profeta Isaías. O profeta Isaías se ajuntou nessa guerra e profetizou a vitória de Ezequias. Amém? Então, quem está sujo, se suja mais. Era o que o rei fazia. Só que ninguém vive para sempre, né, irmãos? Ninguém vive para sempre. Aqui no capítulo 29, 28, 27, dormiu o rei Acaz, com seus pais, e sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, nós vamos entrar aqui em algo muito importante, irmãos, que a igreja, ela observa o valor da obediência. O valor de fazer, mesmo que você tenha dificuldade, mas você manter a sua fidelidade com Deus. Porque quando o rei Ezequias assumiu, bora lá no texto de novo. Se vocês bem prestarem atenção, no versículo 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Sinaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou contra a cidade forte e intentou separá-las para si. Agora você entende que o antes, que era no reinado do rei, do seu pai, Acaz, era de uma maneira. Era guerras, afrontas, lutas, muitos judeus morreu, muitas mortes. Então, foi uma devastação. Quando chega, o rei morre, quando chega o final do reinado desse rei, assume seu filho. Quando eu disse para você que muitas das vezes o meio não só vai te atingir, só vai te influenciar se você quiser. Aqui é um exemplo. Porque ele tinha todo o exemplo para poder fazer tudo que o pai dele fazia contra Deus, contra a vontade de Deus, desobedecendo a Deus e levando a pecar. Então, quando nós lemos lá, depois dessas coisas, foi aqui no capítulo 29. O que estava na pauta o primeiro ano de governo do rei Ezequias? Ele mandou, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, 29 anos, reinou em Jerusalém, era por nome sua mãe Abias, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai.
E no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? Eu fiquei encantada ao estudar esse texto. Você viaja, você entra para dentro da cena. Comigo é assim. Entendeu? Principalmente quando eu vejo alguém fazer a vontade de Deus, tendo ela a oportunidade de fazer o que era, dar sequência, o que era mal aos olhos do Senhor, ele escolheu fazer o bem. Isso traz lições para nós. Aleluia. Se Deus te dá uma oportunidade, seja ela para você pegar uma secretaria, para você pegar entrar num concurso público, ter uma empresa, independente do que Deus te escolher para fazer, te dá, Ele que abre porta, você vai escolher. Qual é o caminho que você vai escolher? Você vai escolher fazer como suborno, coisas que vêm fácil, os caminhos que vai, aleluia, te dar benefício, mas ao mesmo tempo vai te comprometer a sua vida com Deus, vai te comprometer a sua vida espiritual e vai te comprometer a sua casa na mansão celestial. Vai te comprometer a tua morada lá na glória. Então, nós temos que prestar atenção que os dias são maus, o meio está terrível, mas você tem, aleluia, cérebro para pensar, aleluia, para discernir e para escolher. Com eles está o braço da carne, mas comigo está o braço do Senhor, aquele Todo-Poderoso. Amém? E foi nessa fé e visão que o rei começou, Ezequias. Ele começou a fazer tudo diferente. Quando você vai estudar o texto, você vê que fala a Bíblia, portes, né? Eles faziam grandes imagens, eles permitiam grandes adorações, aqueles ídolos, e ele mandou quebrar tudo, mandou abrir as portas da casa do Senhor, reparar a casa do Senhor, arrumar o templo do Senhor, e mais interessante ainda, irmãos, que ele pegou os levitas e os sacerdotes, ele passou os pregão, né? Ele passou a comunicação, hoje é e-mail, né? Ele passou, aleluia, para que todos tivessem acesso à palavra do rei, aleluia, que todos viessem para Jerusalém para se consagrar, para se purificar, para pedir perdão ao Senhor por tudo que eles fizeram, ou até mesmo os que não fizeram, compartilhou, né? Foi negligente. E então, eles estavam fazendo, Ezequias estava fazendo sacrifício para a nação, sacrifício para que as pessoas recebessem o perdão de Deus, e Deus pudesse habitar novamente naquele templo. Mas ele queria aquela preocupação. Nós somos o templo do Senhor. Qual é a preocupação de Jesus hoje? A preocupação dele é que esse templo aqui, casa de Deus, coração, seja, aleluia, limpo. Limpo. Amém? Para que o Espírito Santo venha habitar. Para que a palavra do Senhor venha, aleluia, ser renovada e edificada. Nossa casa na rocha e não na areia. E aqui vamos vendo que no versículo 12, os levitas foram purificados. Os levitas purificam o templo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui aonde ele fala, versículo 13. Ele no primeiro do seu reinado, e no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe sacerdotes e levitas e ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouvi-me, levitas, santificai agora, santificai a casa do Senhor Deus, vossos pais. Tirai do santuário as imundícies.
porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram desviar o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. As consequências foram essas. Mas ele faz esse chamado, os levitas, o sacerdote, vem e faz todo aquele trabalho. Aqui no capítulo 29. No versículo 20, Ezequias restabelece o culto a Deus. Depois de todo esse trabalho braçal, quebrar os postes, quebrar as imagens, quebrar tudo, limpar o templo, voltar os utensílios da casa do Senhor para dentro da casa do Senhor, aleluia, limpar tudo e se santificar também, aleluia, ele convida a nação para cultuar. Olha aqui. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor, trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. Viu aí? Ele se comprometeu, porque nem todos puderam se santificar. Não deu tempo. Quando você vai lendo, até chegar no 32 que nós lemos, você vai entender que não deu tempo de toda aquela nação de Judá se purificar. Então, ele se comprometeu diante de Deus. Essa é a intercessão, irmãos. Essa é a intercessão do pastor. Às vezes, a ovelha está lá, capengando, lá ainda não conseguiu se libertar, não conseguiu se curar, mas você olha, eu, como ser humano, olho por fora, mas Deus vê por dentro. E ele vê o esforço. Então, Deus... o Senhor traz a palavra a mim, aos pastores, aos que são responsáveis pelas ovelhas, e fala, continua orando, não desiste da ovelha, vai orando, a nação tem jeito, essa vida tem jeito, essa alma tem cura, essa alma pode ser liberta, essa alma pode ser curada, ela pode voltar para os meus caminhos. Nós temos que ter essa visão. E Ezequias teve essa visão, aleluia, e pediu a Deus, jejuou, orou, fez sacrifício, pagou caro. Você vai olhar aqui o tanto que ele gastou para poder trazer o sacrifício na casa do Senhor. Houve dízimo, houve oferta, tudo está aqui dentro para você depois meditar e ver que realmente não é fácil, amém, seguir a caminhada com Deus. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, porque só tem um caminho, ou você vai para o céu ou vai para o inferno, não tem outro atalho, não tem outro jeito. Deus, ele mandou o seu filho para um propósito, o propósito é salvação. Se fosse igual o mundo acha que Deus é bom, é assim, eu fico assim, e lá na última hora ele vai me levar de qualquer maneira, Jesus não precisava vir. Para que Jesus veio morrer, passar tudo que ele passou, sendo que não tinha propósito? E o propósito é salvação. Então, para quem pensa que diferente, que acha que do seu jeito você vai para o céu, sinto muito dizer que você vai para o inferno. Amém? Não tem outro caminho. Só tem o caminho do céu e o caminho do inferno. Amém? Então, aleluia, a palavra do Senhor vem dizendo que ele fez, aleluia, tudo isso. Vamos lá, porque eu estou procurando os versículos-chave aqui. Versículo 31. Respondeu Ezequias e diz, agora vos consagraste ao Senhor, chegai-vos, trazei os sacrifícios, as ofertas e louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe os sacrifícios, as ofertas de louvor, e todos tinham essa vontade no coração. Trouxe o holocausto, e o número dos holocaustos que a consagração trouxe foi de 70 bois, com 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, 600 bois, 3.000 ovelhas. Então, depois vocês vão lendo, que vale a pena ler, amém? Esse texto.
Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Amém? Então, neste capítulo 29, você vê toda a restauração do templo, toda aquela obra que precisava ser feita antes dele tomar o seu governo. Ele foi primeiro acertar com Deus, acertar as contas com Deus, acertar as contas da nação com Deus e pedir a Deus que o livrasse das consequências que estava vindo, né? Que ele sabia que se continuasse daquele jeito, eles iam também ser derrotados e perder a bênção deles, né? Quando você vai para o capítulo 30, Ezequias convida todo o povo para vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Amém? Nós sabemos que a Páscoa ela aconteceu lá no Egito, lá em Êxodo 12, que foi ali já a mostra de como seria Jesus, o Cordeiro Pascal, né? Jesus, o Cordeiro vivo, aquele Cordeiro que ia expiar todos os pecados. Que toda essa prática aqui que nós lemos no capítulo anterior, que precisava matar esses carneiros, matar esses boi, fazer o sacerdote, que eu fico lendo essa parte do Antigo Testamento, e eu falo, nossa, o sacerdote de hoje, seja pastor, seja padre, seja bispo, seja apóstolo, seja quem ele for, ele não tem um trabalho que o sacerdote antigo tinha. Porque, irmãos, chegavam lá aquele boi, aquele touro, tinha que matar o touro, trazer ali, espiar, arrancar o sangue, espiar ali para aquela pessoa que trouxe aquele touro, aquele boi, aquele bode, aquele bezerro, seja aquela pombinha, aquele animalzinho, ia representar você para livrar você daquele pecado. Então, Deus ele quis mudar essa forma de ritual. Aí, ele falou, eu vou acabar com isso. Eu vou mandar o meu filho. E vai ser uma vez e uma vez para sempre, que quem crê nele será salvo. E quem não crê será condenado. Amém? Então, aí ele convida, o rei convida todos para participar da Páscoa. Vamos pulando, porque o tempo está rápido, né? No capítulo 31, você vê o rei Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e dos levitas. Por quê? Aí você vai ver que tudo tinha uma organização. E ele fez tudo conforme a vontade do Senhor. Amém? Então, eu trouxe aqui várias lições. E eu quero repassar para você. Amém? Quando você vai lá para o capítulo 31, você vê atitude. Você vê atitude de restaurar o altar. Então, quando nós estamos na presença de Deus, não adianta só confiar. Isso faz parte. Mas nós temos que ter atitude. Atitude é ação. É você ler, tomar posse do poder da palavra e reagir. Quando Jesus foi confrontado pelo inimigo, ele falou, não só de pão vive o homem. Eu te dou tudo isso, não só de pão vive o homem.
Jesus rebateu o inimigo na palavra. E se nós não estudarmos a palavra e não praticar a palavra, não estudar a palavra e viver a palavra, ela não vai fazer efeito. Amém? Então, aqui teve atitude. Ele começa a ordem no templo. Tudo que estava bagunçado, tudo que estava um ritual diferente que o seu pai fazia, na negligência dele, ele reparou. Que é aqui no capítulo 32, né? Você vê o momento em que o rei Ezequias recebe a ameaça, não é? Nós lemos aqui no capítulo 32. Então, quando ele recebe a ameaça da invasão pelo temido rei da Síria, Senaqueribe. Esse rei, ele era o Nabucodonosor da época. Ele era o tal. Ele era aquele temido. Ele era aquele que, quando ele levantava guerra contra qualquer nação, não precisava ser Israel, Judá, o povo de Deus. Qualquer nação, ele devastava. Vem aí o rei Senaqueribe. Aí o que acontece aqui? Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e seu rosto era de guerra contra Jerusalém, o que ele fez? Vamos logo tapar as fontes de água. Porque não tem água, como que eles vão ficar acampados? Porque eles tinham mania de sitiar a cidade, cercar a cidade e ficar ali ameaçando. Ele falou, vamos tapar as fontes de água. Tamparam. Aí depois ele falou assim, vamos reparar os muros. Foi reparar os muros quebrados. Porque o seu pai, rei Acaz, deixou os muros quebrados. Deixou tudo bagunçado. E ele falou, agora, primeiro ele cuida do templo. Primeiro ele cuida da casa do Senhor. Primeiro ele cuida do templo, que é o seu físico, né? Ele põe a nação para obedecer ao Senhor. Depois ele vai reparar os muros. Depois ele vai reparar a cidade. Porque se esse exército está vindo contra mim, eu estou reparando as muralhas, que lá no Velho Testamento era assim, a cidade era fortificada mesmo, não é igual. Cada casa faz seu muro, né? Não é igual aqui, né? Mas era assim, e aí ele fez. Quando, vamos aqui, a fidelidade do rei Ezequias. Foi o primeiro, é o que eu quero que você pegue como primeira lição. A fidelidade do rei Ezequias fez com que ele tivesse carta branca diante de Deus. Ele tivesse, aleluia, a bênção nas mãos dele. Porque ele mudou a sentença daquela cidade. Versículo 7. Esforçai-vos, tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa desse rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Então, aqui, a primeira lição que a igreja pode tomar para você, eu quero que você medite comigo, rapidamente. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Romanos 8, 31. Foi mais ou menos isso que o rei falou para a multidão. Por que vocês estão temendo a esse exército? Com eles está o braço da carne, está as facas, as foices, as lanças, os escudos deles. Mas conosco está o Senhor, o poder da palavra. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é que nos justifica, quem nos condenará? Pois se Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Amém, irmãos? Aqui era a palavra de Ezequias, do rei Ezequias. E aqui é a palavra para nós, para a igreja de hoje, da atualidade. Quem tentará acusação contra você? Quem tentará vir para te sitiar, para vir contra você? Se quando você vai para dentro do seu quarto, você ora, você clama, você pede socorro a Deus, então aquele que está com o braço da carne vai cair. E aquele que está na fé, ela vai receber a vitória. Pode vir as ferramentas sujas. Pode vir as armas preparadas lá no tambor, que não vai fazer efeito em nós. Amém? Porque aqui está. No versículo 27 de Romanos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? Que lição, irmãos? Lição de fidelidade. Lição de aliança com Deus. Então, nós temos tudo isso. Nós temos esse recurso ao nosso favor. E eu falei aqui de que Ezequias teve atitude. Põe para a segunda lição aí, no versículo 7. A atitude dele, qual foi? Chamar o povo. O povo começou a amedrontar, a se espalhar. O exército está aí acampado. A notícia está dizendo que vai nos matar, vai nos tragar. E o rei, cheio da fé, da confiança, porque ele tinha reparado o templo, ele tinha reparado a cidade, ele tinha reformado o seu reinado, aleluia, o templo, o reinado, a nação, e ele estava cheio de Deus, da fé em Deus. E ele, geralmente, quando você vai estudar ali o Velho Testamento, você vê profeta trazendo a palavra de consolo. Vai lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Vem aí. Como é que era o nome do rei? Ai, Jesus. Aí, vem aí o exército contra você. Vinha outro exército. Esqueci o nome do rei agora. Oi? Josafá. Não, era Josafá. 2 Crônicas 20 era Josafá. Aí, cadê o profeta? Cadê alguém para incentivar o povo a confiar em Deus? Primeiro Josafá temeu. Ficou com medo. Aí levanta quem? Um levita. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não tem tu, vai tu. Se prepara. Você tem que estar preparado para ouvir a mensagem de Deus, porque Ele quer falar com você, Ele quer usar você, Ele quer te levantar para avisar aquele que está passando lá, o perigo, você falar, não temas, não temas. Quem te falou? Deus, porque eu tenho comunhão com Ele, Ele disse, o Espírito Santo falou para mim,
que não é para você temer, que ele é conosco. Foi diferente que falou com o rei Ezequias. O rei Ezequias foi Deus, falou com ele diretamente. Ele junta o povo, manda o povo aqui para o pátio. E a multidão que pôde ficar no pátio, ele falou: esforçai-vos, tem bom ânimo, não temeis, nem espanteis, por causa desse rei, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Amém? Isso serve para nós, igreja. Pegar a palavra e colocar ela aqui, ó, espelho. Espelho na minha frente, escudo na minha frente aqui, ó. Ela vai fazer efeito se você praticar. Amém? Se você exercer a palavra, ela vai, né? Na terceira lição, aleluia, versículo 8, é quando ele fala, amém? Com ele está o braço da carne. Aleluia. Esse é o poder da palavra. É o poder. Os irmãos estão entendendo? Tá, irmãos? É o poder da palavra. A terceira lição é o poder da palavra. Então, quando veio a notícia, o tema é o poder da palavra. Então, a terceira lição é o poder da palavra fazendo também resultado na vida de Israel, do povo de Deus, de Judá, que aqui era Judá, né? Era Jerusalém. Amém? A quarta lição, segurança da palavra. Mateus 8, 27. Não, 16, 18 e 19. Eu vos darei, também vos digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Poder da palavra. Deus deu. Jesus deu o poder da palavra para nós. Quinta lição. Proteção. Salmo 59, versículo 16. Amém, irmãos? Leia aí para mim, irmãos, rapidamente. Já estou finalizando a mensagem. Glória a Deus, amém? Então, pega como lição, proteção, é a proteção da palavra. Então, a palavra tem poder, ela surte efeito, ela tem segurança. E agora eu quero concluir falando da sexta lição, que é o efeito da palavra. Amém? Então, o efeito da palavra está aqui. Com ele está o braço da carne, mas conosco o nosso Deus para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E todo o povo descansou na palavra de Ezequias. O que eu quero que você preste atenção é no último detalhe aqui do versículo na parte B, na última, aonde ele diz: e o povo descansou nas palavras de quem? De Deus. Do rei, mas a palavra de Deus, mas na boca do rei. Na boca do rei. A palavra tem efeito na minha boca. A palavra de Deus tem efeito na minha boca, tem efeito na sua boca. Quando você vive
professa, aleluia, toma posse dela, ela vai fazer efeito. Porque quando essa palavra está aqui, só de enfeite, aberta, empoeirando, ela não vai fazer efeito, ela não vai assustar o inimigo. O inimigo só vai assustar, ele só vai bater em retirada quando você abrir a boca. Quando você abrir a boca, você vai falar, o que diz a palavra? Resistir o diabo, lá em Tiago, e ele retirar de vós, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então é quando você abre a boca. O inimigo ele não está preocupado com teólogo, com bacharel, com, como é que é? Os subetotados aí na palavra. Esqueci até o nome desse povo. Hã? O superdotado. Sabe aquele povo que quando você vai, abre um versículo, ele já vem de Gênesis, Apocalipse, trazendo uma metralhadora em cima de você, mas ele não tem poder, não tem unção, o inimigo não está nem aí para ele. Amém? Sabe por quê? Porque não tem poder, ele tem orgulho, ele tem conhecimento. Satanás conhece a palavra. Ele conhece, ele estremece, mas ele não obedece. O segredo está, o efeito está no obedecer e praticar. Amém? E é essas palavras que eu quero deixar para o seu coração. Essas lições, vá lá no canal, busque de novo as referências, estude. O Espírito Santo vai falar mais forte no seu coração, porque se a palavra se renova, amanhã o Espírito Santo vai falar mais, amém, aprofundado, dando mais ensinamento para nós. Amém? Então, quero que você levante como soldado, firme e forte, pode se levantar, amém? Para assim fazer, aleluia, que essa palavra venha fazer efeito na sua vida, não só de ouvir. Não só de ouvir. Quando Jó teve aquela experiência, quando ele teve a luta dele, ele fala lá. E eu conhecia Deus só de ouvir falar. E olha que era um homem de Deus. Ele era um homem que Deus falou para Satanás, olha, meu servo, fiel. E ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Então, que nós venhamos conhecer Deus de experiência, de intimidade, de aprofundar, para essa palavra fazer efeito. Quando você abrir a sua boca, você ter a certeza que a sua oração, ela foi respondida. O resultado vai chegar. Depende do processo de cada um. Mas que vai chegar, vai. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Amém? Coloca aí seu pedido. Fala aí com o Senhor, baixinho, fala aí no coração. Senhor, obrigado por, aleluia, me alertar por esta palavra. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de poder estar vivo, com saúde, para poder lutar, viver o pão de cada dia, viver um dia de cada vez, mas sabendo que o Senhor é conosco. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu aprendi muito ao estudar essa lição, essa palavra, e creio que ela não vai voltar vazia na vida de quem tiver oportunidade na live de ouvir essa pregação e tomar posse da palavra para que o efeito venha com resultado. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, quero orar pelos dizimistas desse ministério, pelos ofertantes, Senhor, pelas portas que o Senhor está abrindo para
para a tua igreja. Aleluia, pelas oportunidades que o Senhor está dando, em nome de Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Abençoa o teu povo. Leva para casa a tua igreja, debaixo da tua mão onipotente, da tua mão poderosa, livrando o homem sanguinário, da bala perdida, do assalto, do sequestro, do latrocínio, das pragas, das doenças, do vírus, de todo mal. Cerca essas casas com muralha de fogo. Ezequias murou as casas, reparou os muros, mas nós muramos a nossa com a oração. Aleluia, com a nossa fé, sabendo que o Senhor cerca esses lares. E ali em Deuteronômio 28, eu quero passar as bênçãos de quando ele pisar, quando ele entrar, quando ele sair, quando teus filhos entrar e sair, serão bem-sucedidos. Ao colocar as mãos, aonde eles pisarem, eles serão abençoados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém e até domingo. Domingo é Santa Ceia e às 9 da manhã. Amém?